に覚えてる意味もないのになぜか不甲斐なくて泣いた日のようにただ強くなりたいと願ってたそのために必要な勇気を探し求めていた残酷な運命が定まってるとしてそれがいつの日か僕の前に現れとしてこの一瞬引きができるならどうでもいいと思えたその心をもう一度遠くへ行けと僕の中で誰かがどうしような Fala galera do YouTube, aqui é o Caio Teorias de Jogos, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E nesse vídeo eu estarei fazendo uma nova teoria que é o que aconteceria se o Tanjiro nunca tivesse conhecido nem o Inosuke e nem o Zenitsu. Então este vai ser o vídeo, então vamos começar. Desculpa por não ter postado a batalha do Tanjiro, do Zenitsu vs Inosuke semana passada, prometo que essa semana vai ter, tá bom? Senão eu aviso, tá? Então vamos pro vídeo. Mas antes que deixar o like e se inscrever no canal para mais vezes. Então já deixou o like, se inscreveu? Bora pro vídeo, vamos lá. Então vamos lá. Primeiramente temos que definir essa história. O que faria o Tanjiro não se encontrar com o Zenitsu e o Inosuke nessa história, bom? Seria basicamente o seguinte, galera. Nessa história, o Inosuke ele não teria se encontrado com aquele caçador de Onis que ele se encontrou na história original, galera. Vai lembrar que, galera, na história original, o Inosuke se tornou um caçador de Onis. Por quê? Porque ele encontrou um caçador de Onis que foi na montanha dele, desafiou esse caçador de Onis para uma luta, derrotou ele e pegou as espadas dele. E depois ele foi para a seleção final e aí ele virou um caçador de Onis. Então, nessa história, o Inosuke não teria se encontrado com esse caçador, seja porque eles simplesmente não se encontraram na montanha, ele passou pela montanha e não se encontrou com o Inosuke, ou simplesmente porque esse caçador nessa história não foi para essa montanha. Basicamente o Inosuke não teria se encontrado com esse caçador e assim não saber sobre o caçador de Onis, sobre a seleção final, e nem teria se tornado um caçador de Onis. Mas e quanto ao Zenitsu? Bom, no caso do Zenitsu, eu consigo pensar aqui em algumas possibilidades para nos encontrar com o Tanjiro. A primeira é que ele não teria se encontrado com o Jigoro Kojima, o ex-Hashira do Trovão, e teria morrido, ido para Agiotas, ou ele teria morrido para aquele raio de Jiren na história original. Em vez de ter sobrevivido e ficado com o cabelo amarelo, loiro, ele teria morrido. Então vai ser nas duas possibilidades. O que significa primeiramente que o Kaigaku seria o sucessor do Jigoro Kojima, o Hashira do Trovão. Claro, ele talvez fosse um pouco mais forte, já que nessa história não teria o Jigoro focaria totalmente no Kaigaku, e não teria os Zenitsu também para treinar e cuidar, então ele poderia se focar totalmente no Kaigaku, e assim ele seria até um pouco mais poderoso que na história original. Não acho que ele ainda saberia a primeira forma da inspiração do Trovão, porém saberia todas as outras formas da inspiração do Trovão, tirando a primeira. E agora, como é que isso afetaria a história? Bom, primeiramente, o Inosuke não participaria da seleção final e nem mesmo o Zenitsu. Assim, os únicos que passaram na seleção final seriam o Tanjiro, a Kanao e o Genya. Ninguém mais teria passado além desses três no caso. Esses três teriam virado caçadores de Onis. Mas e agora? Vamos lá. Vamos partir para a parte em que eles se encontram. Primeiramente, o Tanjiro não se encontraria com o Zenitsu tentando forçar aquela mulher a se casar com ele, entre aspas. Assim, ele não teria que parar o Zenitsu e poder ir direto para sua missão. E agora que teria as primeiras complicações. Vamos lá. Tinha 3 Onis na mansão do Kyugai, o ex-Lu Inferior 6. Vamos lá. Sem contar que é provável, galera, que é o seguinte, galera. Vamos lembrar que o Tanjiro deixou a Nezuko lá fora porque tava de dia, tava na caixa, deixou lá na caixa com as crianças. As crianças não obedeceram e foram para dentro. E aí que vemos aqui os problemas. Vamos lá. Primeiramente, pelo fato de uma dessas crianças que estava com o Zenitsu ter entrado para dentro e não ter se encontrado com o Zenitsu, significa que essa criança acabaria sendo morta para aquele Oni da língua que foi morto pelo Tanjiro. Pelo Zenitsu na história original. Temos a primeira morte nessa história. O Tanjiro ainda enfrentaria o Kyugai, o ex-Lu Inferior 6. E venceria. Porém, mesmo meio ferido e cansado, ainda teria que matar os outros 2 Onis do templo, lá na mansão do Kyugai.
ele teria que matar o Oni da língua e o Oni... aquele Oni gigante, aquele Oni gordo. Ele mataria os dois. E aí o Tanjiro ia matar os dois e sairia daquela casa com as crianças que tivessem sobrevivido. Que é aquela menininha e o menino lá que é Marete. Infelizmente o outro menino teria sido devorado pelo Oni da língua. Ficariam tristes. Todo mundo lá ficaria triste pela morte desse garoto. O Tanjiro, ainda mais por não ter conseguido salvar esse garoto. Ficaria muito triste e tal. E aí enterraria o corpo desse garoto também. Depois disso ele ia descansar naquela mansão. Naquele parada lá que ele e o Inosuke iam descansar na história original. Ele ia se tratar lá e assim que recuperasse ele ia para nova missão no Monte Natagon. E aqui que as coisas realmente vão começar a complicar. Vamos lá. Primeiramente, assim que ele chegasse lá no Monte Natagon, ele se encontraria com Murata e teria que lidar com aqueles caçadores de Onis que estariam... que estariam sendo controlados pela Oni-Aranha-Mãe. Ele estaria junto com Murata e estaria tentando ajudá-los para eles não morrerem e tal, lidando com eles, defendendo mais, estaria muito difícil. E aí que a primeira complicação aqui, galera, seu Inosuke ficaria muito mais difícil conseguir encontrar a Oni-Aranha-Mãe. Seria muito mais difícil e bem mais trabalhoso, mas o Tanjiro provavelmente poderia encontrar ela usando o seu olfato. Vamos colocar aqui nessa história, usando seu olfato, mesmo que com dificuldade, ele acharia essa Oni e daria uma morte gentil para ela. Além de ter matado também aquele outro corpo lá, aquela outra marionete mais poderosa da Oni-Aranha-Mãe, ele também mataria com certas dificuldades. Primeiro, a Oni já foi morta. Pelo fato, galera, do Zenitsu não estar nessa missão, o Oni-Aranha-Filho ainda estaria vivo. Por enquanto, né? E aí, logo após isso, o Tanjiro tentaria matar a Oni-Aranha-Filha, que ele acabaria se encontrando, só que ela chamaria o Pai-Aranha e o Tanjiro teria que se encontrar com ele. Na história original, o Tanjiro enfrentou ele junto com o Inosuke, porém no meio da luta ele foi jogado para longe. Então, como agora o Tanjiro teria que sozinho enfrentar o Oni-Aranha Pai. E como poderia ser essa luta, bom? Essa luta poderia ser resolvida de duas formas. Ou o Tanjiro, usando todo o poder da respiração da água, na 10ª forma, mataria o Oni-Aranha Pai, ou ele teria que usar Hinokami Kagura para derrotar ele. Acredito que só a 10ª forma, com todo o seu poder que o Tanjiro é capaz de utilizar naquele momento, seria assim capaz de derrotar o Oni-Aranha Pai. E aí logo após isso ele partiria para enfrentar o Rui, o Lu Inferior 5. Só que aí, galera, o Tanjiro já estaria bem mais ferido e cansado, já que ele teria que ter matado. Já que ele teria dificuldades para ter encontrado a Oni-Aranha-Mãe e ter matado ela. E também teria que se esforçar bastante para derrotar o Oni-Aranha-Pai. Então, ele já estaria ferido e cansado. E aí, quando ele chegasse para enfrentar o Rui, usando todo o poder da respiração d'água aqui na história original, seria difícil, mas ele cortaria os primeiros fios do Rui. Só que aí, quando o Rui fortificasse os fios, e a esse ponto também, já terá neles com horas de refém, ele apareceria lá usando a Hinokami Kagura. O Tanjiro acabaria tendo que usar a Hinokami Kagura. Só que aí tem um outro ponto, galera. O Tomioka chegaria mais cedo, já que na história original ele teve que salvar o Inosuke do Oni-Aranha Pai e ainda amarrou o Inosuke também lá e conversou um pouquinho com ele. Sem isso, ele poderia se concentrar totalmente em salvar o Tanjiro. Significa que ele poderia chegar mais cedo do que na história original. Só que também tem a questão de que o Tanjiro poderia acabar usando a Hinokami Kagura contra o Rui mais cedo. Por quê? Porque ele já estaria ferido e cansado e ficaria perto da morte mais rápido. E aí usar a Hinokami Kagura mais cedo contra o Rui ainda não funcionaria, mesmo com a ajuda da Nezuko. E aí o Tomioka chegaria e finalizaria o Rui. E quanto ao Oni-Aranha Filho e ao Oni-Aranha Filha, bom, ambos teriam que ser mortos pela Shinobu. A Shinobu iria até o Oni-Aranha Filho e mataria ele, e depois iria até o Oni-Aranha Filha e mataria ela também. A esse ponto, o Tanjiro já estaria muito ferido e cansado das batalhas contra os 3 Onis que ele teria enfrentado. Contra o Oni-Aranha Mãe, ele teria tido só a ajuda do Murata, e contra o Oni-Aranha Pai ele teve que lutar sozinho, se bem que nessa luta contra o Oni-Aranha Pai pode ser que ele tivesse a ajuda da Nezuko também. Caso o negócio ficasse muito complicado, ele poderia acabar tendo a ajuda da Nezuko, ela poderia ser da caixa para ajudar também. E contra o Rui seria quase a mesma coisa da história original, com a diferença que aconteceria mais cedo. E a partir desse momento as coisas seriam basicamente as mesmas. Tomioka salvaria o Tanjiro do Rui, matando ele. O Tanjiro perdoaria o Rui,
devido aos acontecimentos lá que teve com o Rui no passado, ele perdoaria ele, assim como ele faz com qualquer Oni. A diferença aqui, galera, é que a Shinobu talvez demorasse mais para chegar, já que ela teria que finalizar o Oni Aranha Filho para depois finalizar o Oni Aranha Filha. Aí pode ser que ela demorasse um pouquinho mais, mas ainda chegaria, e o Tanjiro teria aqui os mesmos problemas da história original, continuando querendo matar a Nezuko, o Tomioka impedindo, depois tendo que salvar a Nezuko da Kanao, e a Kanao ia tentar matar a Nezuko, só que aí o Corvo Kasugai apareceria e falaria que não é para matar a Nezuko, que é para levar ela e o Tanjiro para o quartel-general dos Hashiras, lá e teria que a reunião dos Hashiras lá na história original. Não, o Sanin tentando provar que a Nezuko é do mal e falhando, a Nezuko continuando viva, e o Tanjiro ia treinar na mansão da borboleta. A diferença nessa história é que ele estaria sozinho, não teria amigos, só teria a Nezuko. E aí que tem esse ponto que eu quero ressaltar, galera. Vamos lá. Com o Tanjiro tendo basicamente só a Nezuko para ajudar ele em combate, porque não teria mais ninguém para ir ajudando ele nessas missões, é possível, galera, que nessa história eu vejo duas opções. Ou o Tanjiro teria que começar a treinar a Nezuko para que os dois pudessem ter um bom trabalho em equipe e não estivesse sozinho nas missões, já que tipo, nem sempre ele vai ter a ajuda de alguém como o Murata ou o Tomioka, e aí ele teria que aprender a se virar mais. Então, já que a Nezuko seria a única que poderia ajudar e realmente a Nezuko sempre vai com o Tanjiro, pode ser que os dois acabassem começando a treinar para que o Tanjiro pudesse treinar mais a Nezuko, ela ficasse mais forte e ele também ficasse mais forte. Sem o Inosuke e o Zenitsu, treinaria o treinamento lá na mansão da borboleta mais rápido lá e poder começar a treinar com a Nezuko. Isso para que assim os dois ficassem cada vez mais fortes e o Tanjiro pudesse treinar a Nezuko para que ela pudesse se virar mais sozinha. Porém, galera, existe também uma outra possibilidade, que é a seguinte, que seria ter substitutos para o Zenitsu e para o Inosuke. E quem seriam esses substitutos? Bom, esses substitutos que eu vejo poderiam ser a Kanao e o Murata. Ou só a Kanao mesmo, já que o Murata, apesar de ser um caçador de Oni bem poderoso, tipo um caçador de Oni sem respiração que quase chegou no nível Hashira, na história original, mas eu acho que por ele não ter respiração, não seria tão bom assim ter ele em combate. Então, eu acho que seria melhor a Kanao substituir ele, já que tipo, a Kanao é possivelmente mais forte, pelo menos que o Inosuke. O que assim ela poderia acabar substituindo ele e ele poderia... Assim seria basicamente um trio, que seria o Tanjiro, a Nezuko e a Kanao. Já que seria essa opção, já que sem o Inosuke e Zenitsu ainda teria vários problemas que viriam pela frente. Então, eu vou partir aqui de dois pressupostos. Primeiro, em que o Tanjiro treina a Nezuko e é só os dois, que não tem o Zenitsu, nem o Inosuke, nem a Kanao nem o Murata. E no outro vai ser em que tem a Kanao, que vai substituir os dois. Vamos partir para esse primeiro pressuposto em que o Tanjiro treina a Nezuko, porém a Kanao não faz um trio com eles. Como seria? Bom, primeiramente eles começariam a treinar e a Nezuko já começaria a dominar a forma demoníaca dela mais cedo, saberia melhor dominaria melhor seu Kekijutsu, aprimoraria sua força, velocidade, regeneração. E o Tanjiro já saberia criar uma lâmina vermelha. E aí, assim como na história original, haveria o trem infinito em que o Tanjiro iria com a Nezuko nas costas, lá na caixa, e aí o Tanjiro não saberia direito que é um trem, então teria um pouco mais de dificuldades, mas ainda ia entrar no trem, e se encontraria com o Rengoku. Teria uma conversa com ele, que na história original, aqueles primeiros Onis lá que apareceriam, aqueles fracotes, morreriam facilmente pro Rengoku, e assim que ele e o Rengoku fossem colocados no sonho do Emo, a Nezuko sairia da caixa e tiraria o Tanjiro do sonho. E aí o Tanjiro ia lutar contra aquele corpo fóssil do Emo e derrotaria, porém ele revelaria seu trem inteiro. Só que nessa história, galera, o Rengoku acordaria mais cedo. Por quê? Porque, vai lembrar que na história original, a Nezuko acordou primeiro o Inosuke. E só não tentou acordar o Zenitsu e o Rengoku porque o trem começou, revelou ser o inferior 1, ele começou a atacar as pessoas e a Nezuko tinha que se defender. Porém, como o Inosuke não estaria ali e nem o Zenitsu, ela poderia se concentrar totalmente em acordar o Rengoku. Ele acordaria e assim que o inferior 1 tentasse atacar as pessoas do trem, usando lá o fato do corpo dele ser o trem, o Rengoku agiria e começaria a lidar com ele. E aí então o Rengoku diria que ele e a Nezuko vão proteger todos os vagões do trem, enquanto ele tem que ir eliminar o Oni. É possível até que a Nezuko transformasse a lâmina do Tanjiro em uma lâmina carmesim para dar mais facilidade pro Tanjiro. E a Nezuko provavelmente teria que utilizar a forma demoníaca dela para dar conta de proteger 3 vagões do trem sozinhos.
E assim o Tanjiro ia eliminar o inferior 1. E já que a esse ponto ele já estaria mais forte do que ele era na história original, nesse ponto da história, olha, pelo fato de que ele está sozinho, teria que tomar muito mais cuidado. Assim ele eliminaria o Lu inferior 1. Porém, ele ainda seria ferido por aquele passageiro desgraçado, que ainda ia ferir ele. E aí, logo após isso, apareceria o Akaza, o primeiro Lua Superior a aparecer na obra. Uma observação, galera, é possível que tivesse bem mais pessoas feridas do que na história original, que pudesse até algumas estar mortas, já que, por mais que a Nezuko na forma demoníaca seja poderosa, substituir a Nezuko na forma demoníaca, dizer que, mesmo com o treinamento do Tanjiro, ela ser mais poderosa que ela, daquele ponto do trem infinito, e que o Zenitsu, é complicado, né? Eu acho que eu conseguiria substituir os dois, mas seria difícil, mas ainda assim teria pessoas feridas e poderiam ter pelo menos algumas linhas mortas. Então eu teria que ir curando lá os parceiros do trem, para eu poder ir rapidamente transformar a lâmina do Rengoku em uma lâmina carmesim para lutar com o Akaza. E assim o Rengoku e o Akaza teriam basicamente a mesma luta da história original. E a lâmina carmesim da Nezuko, que a Nezuko criaria, bom, não dá pra dizer se ela criaria, porque se ela criasse seria uma ajuda muito grande, né, já que o Akaza não conseguia se regenerar. Porém, essa lâmina carmesim não duraria tanto tempo assim, vale lembrar. Mas seria uma diferença muito grande. O Akaza teria que lutar mais a sério, já que se ele for cortado, ele não vai conseguir se regenerar. E aí que tá o problema. Com o Akaza lutando mais sério, o Rengoku teria muitos problemas, mas independente de qualquer coisa, essa luta seria basicamente a mesma da história original. E o Akaza mataria o Rengoku e teria que fugir por causa do sol. O Rengoku até tentaria matar o Akaza, mas não conseguiria. E a Nezuko, nesse ponto da história, estaria ajudando os passageiros do trem. Então não poderia ajudar o Rengoku, infelizmente, né? E aí o Rengoku morreria, faz as mesmas palavras que ele falou na história original pro Tanjiro. E aí, logo após isso, a Nezuko estaria se escondendo do sol e o Tanjiro ia lá botar ela na caixa e sair dali junto com ela. Apesar de que estaria bem ferido também e tal. E aí ele iria para casa da família Rengoku e acabaria sabendo mais sobre a respiração do sol. Só que aí agora vem a primeira complicação. O distrito do entretenimento. Vamos lá. Nessa história não teria Inosuke nem Zenitsu. Significa que seria só o Tanjiro que iria pro distrito do entretenimento com o Uzui. Ou poderia ser um problema, já que talvez demorasse mais para conseguir localizar a Daki. Então seria um problema. A menos, é claro, que a Kanao fosse junto. Na história original, provavelmente ela não foi, porque já tinha o Inosuke, o Zenitsu e o Tanjiro. E os três já eram mais o suficiente. Porém, nessa história, é possível que ela fosse junto com o Tanjiro e o Tengen Uzui, já que seria bem melhor ir com eles, e também por ela ser uma caçadora poderosa, talvez seria melhor ela ir junto nessa história. Acredito que ela ia sim junto com o Tanjiro, já que se o Tanjiro sozinho com o Uzui talvez não desse conta. Mesmo sendo um zumbi lá e tal, seria melhor alguém mais ir com ele. Então a Kanao iria junto com eles. Assim, ela iria junto com os dois. O Tengen Uzui falaria pra ele sobre suas três esposas, sobre o demônio que tem no distrito de entretenimento e tal. Essa seria uma conversa semelhante. E aí a Kanao iria num dos bordéis e o Tanjiro ia no mesmo bordel da história original. Que bordel eu acho que a Kanao iria? Acredito que o bordel que ela iria seria... olha, independente de qual fosse, seria ainda complicado. Mas eu acho que o bordel em que ela iria seria o mesmo que o Inosuke foi. E aí seria mais complicado localizar a Daki, porém ela ainda seria localizada. Porém aquele ponto lá em que o Inosuke foi, a Kanao não conseguiria ir. Por quê? Porque simplesmente ela não tem a mesma flexibilidade que o Inosuke. Então ela não conseguiria chegar naquele mesmo local. Mas o Tengen Uzui iria de qualquer forma e salvaria todo mundo que estava ali, destruiria a face da Daki e salvaria a Makio e a Suma daquele local. E aí logo após isso, a esse ponto, o Tanjiro já estaria enfrentando a Daki. Só que aí, galera, quando a Nezuko aparecesse, depois do Tanjiro ter se ferido e tal, se bem que o Tanjiro talvez tivesse derrotado a Daki, já que ele seria mais poderoso do que na história original, por treinamentos com a Nezuko. A Nezuko, mesmo se ele não derrotasse a Daki ali, não cortasse a cabeça dela, a Nezuko ia aparecer e humilhar a Daki da mesma forma que foi na história original. E assim, o Tengen Uzui apareceria, cortaria a cabeça da Daki, e aí o que aconteceria? Bom, o Gyutaro iria aparecer, e a Kanao também já teria chegado a esse ponto. E aí temos a luta de Nezuko, Tanjiro e Tengen Uzui e Kanao versus Daki e Gyutaro. Como seria essa luta? Bom, poderia muito bem do Tanjiro e do Tengen Uzui ficar enfrentando o Gyutaro, enquanto a Nezuko e a Kanao iriam enfrentar
Daki. Seria uma luta muito difícil pra ele. Seria uma luta realmente muito difícil. É claro, a Nezuko e a Kanao poderiam ter uma boa luta com a Daki, já que a Daki seria mais poderosa, já que o Gyutaro teria que ter o olho, estaria muito mais poderosa, então seria uma luta difícil. E assim como na história original, o Tanjiro sairia daquela luta e iria ajudar contra a Daki, e ela teria sua cabeça cortada, porém o Gyutaro ia matar, entre aspas, o Tengen Uzui. E assim, galera, eu acho que, já que foi o Inosuke que ia sair com a cabeça da Daki, embora eu acredito que seria a Nezuko nessa história que iria. E assim ia ser atravessado pelo Gyutaro, e o Gyutaro salvaria a Daki. E o Gyutaro mandaria todo mundo pra longe. A Kanao ficaria meio que enterrada lá nos escombros, enquanto o Tanjiro estaria junto da Nezuko, e o Gyutaro começaria a zombar dele, quebrar o dedo, e depois ia fazer a proposta para ele virar um Oni. Mas nesse caso, o Tanjiro daria uma cabeçada nele, começaria a atacar ele. E então a Daki tentaria atacar o Tanjiro, só que aí a Kanao iria lutar contra ela e estaria dando um trabalho muito grande. Só que aí a Nezuko iria aparecer também, iria ajudar, e o Tengen Uzui também chegaria. O Tanjiro, usando sua marca do caçador, juntamente com o Tengen Uzui, derrotariam o Gyutaro, enquanto a Nezuko, após transformar a lâmina carmesim transformar a espada da espada da Kanao em uma lâmina carmesim, a Daki seria derrotada. E também com a Kanao usando mais sons da respiração da flor. E assim, o Gyutaro e a Daki seriam derrotados. E não teria muitas diferenças. Qualquer um que tivesse envenenado ali poderia ser curado pelo Kikijutsu da Nezuko. O Tengen Uzui ainda iria se aposentar, como na história original. Porém, aí que as coisas vão começar a complicar. Vamos lá. Primeiramente, temos agora a Vila dos Ferreiros. O Tanjiro ainda iria para a Vila dos Ferreiros, junto da Nezuko. E as coisas aqui na Vila dos Ferreiros não mudariam praticamente nada, já que o Tanjiro e a Nezuko estariam um pouco mais fortes do que na história original, mas acredito que não faria uma diferença tão grande contra o inimigo como o Hantenko. E as coisas seriam basicamente as mesmas na história original, com o Mugiya despertando a marca do caçador e matando o Gyoko, e com Mitsuri, Genya, Tanjiro e Nezuko conseguindo derrotar o Hantenko, e a Nezuko ficando imune ao sol. Vamos lá. Agora que as coisas vão começar a ficar bem mais complicadas, galera, porque o Inosuke e o Zenitsu agora fazem uma diferença muito grande. Daki e Gyutaro já tem um modo. Significa que o Kaigaku ainda viraria um Oni e se tornaria o Lua Superior 6, substituindo a Daki e o Gyutaro. E o Zenitsu não estaria aqui para poder derrotar o Kaigaku e não teria o Inosuke para ajudar a Kanao na luta contra o Doma. E aí que teríamos as primeiras complicações. Vamos lá. A única forma que eu vejo de substituir o Inosuke e o Zenitsu seria se a Nezuko fosse. O que seria complicado, já que a Nezuko, por estar imune ao sol, poderia se encontrar com o Muzan, aí daria tudo errado, então poderia ter esses problemas. Então, como eu acho que isso poderia ser resolvido? Bom, o que eu acredito que aconteceria seria basicamente o seguinte. O Obanai iria enfrentar o Kaigaku, ia derrotar ele, e a Mitsuri ia ajudar a Kanao a lidar com o Doma, e aguentaria segurar ele até ele ser afetado pelo veneno da Shinobu, e ambas derrotariam o Doma. A luta contra o Akaza e contra o Kokushibo seria a mesma. Mas e agora, na luta contra o Muzan? Realmente faria uma diferença muito grande? Olha, galera, poderia acontecer da Kanao acabar morrendo aqui, já que na história original, galera, o que aconteceu foi que, primeiramente, na história original, o Inosuke e o Tanjiro ajudaram contra o Muzan. O Inosuke e o Zenitsu ajudaram contra o Muzan, então seria um problema. E mesmo que o Muzan ainda pudesse ser derrotado, ainda teria o Tanjiro Oni, que o Inosuke chegou a lutar contra o Tanjiro Oni. Então, teria esses problemas lá, galera. Então, nesse caso, fazendo um roteiro benzinho, aqui analisando bem as coisas, o Kaigaku teria que ser derrotado ou pela Mitsuri ou pelo Obanai, e o Doma teria que... E a Kanao teria que ter ajudado ou da Mitsuri ou do Obanai para conseguir derrotar o Doma. E mesmo assim, galera, com esses dois pilares feridos por causa dessas lutas, poderia complicar bastante também na luta contra o Muzan. Então, realmente seria um problema bastante, galera. E talvez o Tanjiro nem fosse derrotado. Na real, galera, eu tive que manipular bem a história aqui, sem ter o Inosuke e o Zenitsu, para que desse certo essas coisas. Porque, na real, galera, se o Tanjiro não treinasse a Nezuko, primeiramente já teria muita chance de morrer no Monte Natagon. E se não morresse, galera, primeiramente com o trem infinito muitas pessoas iriam morrer, já que a Nezuko sozinha não aguentaria proteger tanta gente. E
no arco do Distrito do Entretenimento, o Tanjiro e o Inosuke, Tanjiro e o Tenryuzo morreriam para Daki e o Gyutaro. A Nezuko seria a única que não morreria pelo fato dela ser um Oni, e um Oni não pode matar o outro. Porém, ela seria um problema bem grande. E na Vila dos Ferreiros, o Gyoko até poderia ser derrotado, porém a Mitsuri, o Genya e o Muichiro seriam mortos e o Rantengo destruiria a Vila dos Ferreiros. E no Castelo do Infinito, se chegasse a acontecer esse arco, vamos lá, o Kokushibo venceria o Sanemi e o Gyomei, o Doma mataria a Kanao e a Shinobu, e a Casa mataria o Tomioka. E aí o Obanai, que estaria vivo, poderia ajudar o Tomioka ou ficar lutando contra a Nakimi, mas esse único Hashira que teria sobrevivido se ele não enfrentasse sua casa, seria o único vivo, e se enfrentasse, estaria ele e o Tomioka vivo. E vamos lá, mesmo ele sendo dois Hashiras muito poderosos, lidar com Doma e Kokushibo, além do próprio Muzanaki, aí já é demais. Então eu tive que agitar bem as histórias, manipular um pouquinho aqui para que desse certo uma vitória mesmo sem o Inosuke e o Zenitsu, porque eles eram uma diferença muito grande na história original. Sem eles, muita coisa poderia mudar. Mas e agora na parte em que a Kanao substitui o Inosuke e o Zenitsu? Bom, nessa parte aí, primeiramente um romance entre ela e o Tanjiro poderia acabar sendo criando bem cedo, esse romance entre eles. E aí as coisas não mudariam tanto, considerando esse ponto também com a análise da história. Primeiramente, ela teria ido pro treino infinito, teria ajudado mais lá, e a Nezuko não seria tão treinada, então poderia ter essas complicações. Mas seria quase a mesma coisa dessa história, dessa primeira parte que eu fiz. Então é isso, galera. Manipulando um pouquinho a história, daria sim pra eles vencerem mesmo sem o Inosuke e o Zenitsu. Porém, se eu não manipular desse jeitinho, o Tanjiro e o Tenryuzo teriam morrido para Daki e o Gyutaro. E eles provavelmente teriam substituído o posto de Los Superior 5 do Gyoko, que teria morrido na Vila dos Ferreiros, e era Los Superior 5, e o Kaigaku viraria o Los Superior 6. E dificilmente alguém mataria isso no Castelo Infinito. Então, os Onis venceriam no final das contas, se essa história não ocorresse da nenhuma dessas duas formas que eu citei. A gente que o Tanjiro teria grandes chances de morrer no Monstro Tantaguma. Então, esse foi o vídeo, galera. Espero que tenham gostado. Deixem um like no canal para mais vídeos. Então, esse foi o vídeo, galera. Valeu, falou e fui!